Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Nós vamos começar hoje a nossa aula, a aula número 5 do livro de vocês, tá? A nossa segunda aula sobre arquivos, o módulo Organizando Arquivo Digital. Então, a gente vai começar agora, vai dar continuidade na nossa aula, né? A gente falou na aula passada sobre como funcionam os arquivos, os tipos de arquivos, as suas extensões, por que que é importante conhecer esses tipos de arquivos, essas suas extensões também. Falamos também sobre os perigos, né, que a gente tem aí em não reconhecer os tipos de arquivos, que pode ser algum tipo de vírus que pode estar infectando o nosso computador. A gente falou também sobre os arquivos online e os arquivos offline que a gente tem no nosso computador. E mostrei para vocês aí uma prévia de como funciona o OneDrive, né? Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o próprio arquivo dentro do sistema operacional, como gerenciar ele de uma forma apropriada, de uma forma firme, né, fixa, na hora de estar usando aí o computador. Então, hoje a gente vai trabalhar com manipulação do arquivo, selecionar o arquivo, como fazer a edição do nome do arquivo. Tem um monte de coisinha que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Muitas coisas da aula de hoje, provavelmente você já tem algum mínimo de conhecimento. Se já tiver o conhecimento, não tem problema. É bom que vocês podem aprender aí algumas técnicas novas que talvez vocês não conheciam, tá? E para quem não conhece, vai aprender o que realmente precisa para poder gerenciar os próprios arquivos, beleza? Então, como é de comum, né, da nossa aula, vamos começar aqui com o nosso livro na apresentação do PowerPoint, tá? Então, primeiro ponto que a gente vai falar na aula de hoje é sobre a seleção dos arquivos, tá? Quando a gente fala de selecionar os arquivos, é você falar para o sistema operacional que você vai interagir com aquele arquivo. De que forma que a gente faz isso? Muito simples. Você vai apenas clicar com o botão esquerdo do mouse nesse arquivo que você quer fazer algum tipo de gerenciamento. Não importa qual tipo de gerenciamento. Você vai fazer alguma coisa com aquele arquivo, você vai clicar nele uma vez com o botão esquerdo do mouse para poder selecionar esse arquivo. É o que a gente fala de selecionar o arquivo, tá? Se você precisar interagir com esse arquivo, executar o programa, executar a imagem, abrir o vídeo, qualquer coisa que precise execução, precisa acionar alguma coisa, aí não é apenas um clique, você vai dar duplo clique ou dois cliques, clicar duas vezes com o botão esquerdo do mouse, beleza? Fazendo essa ação, a gente tem aí uma interação com o arquivo que a gente está selecionando, beleza? Tem aqui no livro de vocês a informação visual de 3 imagens ali, o que, que acontece visualmente quando você seleciona um arquivo. Basicamente, o arquivo que você selecionou, ele fica com esse sombreado, vamos chamar assim, azulado em volta dele, demonstrando visualmente que você selecionou o arquivo e que você vai interagir com esse arquivo que está selecionado. Então, antes de fazer qualquer interação, primeiro de tudo, tem que selecionar o arquivo, o recurso, o dispositivo, não importa o que seja. Primeiro tem que selecionar, tá? Nós podemos usar o Ctrl, né, no teclado, tem a tecla no teclado CTRL aí, que é o Ctrl no teclado. Se você pressionar essa tecla, segurar essa tecla específica e for clicando em demais arquivos que tem aí no seu explorador, que a gente falou na aula passada, você consegue selecionar múltiplos arquivos simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que você vai selecionar um arquivo, segurando a tecla Ctrl na sequência, né? Primeiro seleciona um dos arquivos, segura o Ctrl e vai clicando nos outros arquivos que você quer selecionar. Fazendo esse processo, você seleciona quantos arquivos você quiser ao mesmo tempo, tá? Tem algumas outras formas também. Você pode segurar a tecla Shift também, tá? Só que a tecla Shift, ela faz uma seleção em linha, né? Vai pegar toda a linha direcionada de um ponto A até um ponto B nos arquivos. E aí você vai selecionar um grupo de arquivos, tá? Vocês estão acostumados a fazer isso clicando e arrastando o clique do mouse em volta do conteúdo, mas você não precisa fazer assim, tentar a sorte de conseguir clicar no lugar certo para não acabar movendo o arquivo. Você pode segurar a tecla Shift e fazer a seleção também, tá? Então, ó, olha como é que fica aqui a seleção quando a gente tem aí um monte de arquivo dentro da nossa pasta, tá? Eu abri aqui a minha pasta de imagem no meu computador, tá? Para mostrar para vocês. Eu tenho aqui a minha pasta de wallpapers, tá? São algumas imagenzinhas que eu gosto de usar e deixo guardada aqui. Então, clico em uma imagem, selecionei essa imagem. Clico em outra imagem, selecionei. Se eu clicar duas vezes,
o Windows vai tentar abrir, tá? Ele abriu aqui na minha outra tela, ó, tá executando aqui a abertura da imagem. Deixa eu colocar aqui, abriu aqui a imagem, tá? Ó, clico 2 vezes, ele abre a imagem para mim, tá? Essa janelinha tá pequenininha, a gente já falou sobre isso na aula passada também. A gente pode usar aqui os botões de controle da janela, que a janela tem aí disponível nas aulas passadas, na verdade, foi lá no Start, né? Então você pode clicar no botão maximizar, que ele ocupa todo o espaço visual da janela, tá? Não só no botão maximizar, você clicar 2 vezes aqui também, né, no título da janela, ele maximiza a janela para você também. São recursos que é comum, a maioria de vocês já sabem como é que funciona. Se eu quiser selecionar mais de um arquivo por vez, cliquei no primeiro para selecionar, seguro a tecla Ctrl, estou segurando o Ctrl no meu teclado, tá? Vou abrir aqui o teclado virtual para vocês poderem ver. Teclado virtual, ó, vou colocar aqui para vocês poderem visualizar, tá? O Ctrl segurado, ó. Segurei a tecla Ctrl e vou clicando nas outras imagens que eu quero. Tá? Então, eu posso selecionar diversas imagens ao mesmo tempo. E aí eu consigo interagir de alguma forma com essas imagens. Solto a tecla Ctrl e aí eu posso fazer uma ação com esse arquivo. Primeiro seguro, ó, primeiro clico em uma das imagens, seguro o Ctrl no teclado e vou clicando nas próximas. Só tomar um pouco de cuidado, tá? Na hora que você estiver fazendo o processo dessa forma, porque senão, se você clicar e arrastar para o lado, olha o que aparece como recado aqui, ó. Vou pegar aqui de volta, ó. Segurando aqui a tecla Ctrl. Olha o que acontece. Eu seguro o Ctrl e arrasto o arquivo sem querer. Ele vai fazer uma cópia desse arquivo dentro dessa pasta, tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado para esse tipo de coisa não acontecer aí na hora que você estiver selecionando os seus arquivos, tá? Ficou meio esquisita a imagem por conta do aplicativo de Zoom que eu uso, mas funciona do mesmo jeito, tá? Ó, é aqui, ó, Ctrl, seleciono várias imagens e posso interagir com elas ao mesmo tempo, beleza? Então a gente pode usar aí essa técnica para poder interagir com os nossos arquivos. Outra coisa que a gente pode fazer também é clicar em uma das imagens, segurar a tecla Shift no teclado e clicar até onde eu desejo fazer a seleção. Por exemplo, eu quero selecionar desde essa primeira até essa última imagem da linha, para não ter que ficar clicando e arrastando, ou segurando o Ctrl e clicando um por um, posso clicar no primeiro, seguro o Shift, clico no último item que eu preciso na linha de seleção. Quando eu fizer esse clique, ele vai selecionar a linha inteira até chegar àquele ponto. Algo, mas eu quero ir até aqui. Vai funcionar? Também funciona. Só que aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai pegar desde o primeiro ponto, vai selecionar a linha inteira, a próxima linha, até chegar na imagem que eu preciso. Então, basicamente, todas as imagens ali daquele canto foi selecionada, tá? Então, o Shift também ajuda bastante para você selecionar diversos arquivos dentro do seu computador, beleza? Então, você pode usar a tecla Ctrl para selecionar aleatoriamente qualquer item no meio da bagunça que você tem na sua pasta, ou segurar o Shift para ele selecionar em linha, um depois do outro, os itens que tem dentro da sua pasta, tá? Uma coisa que é importante de a gente ter nas nossas imagens é a informação adequada. A gente já falou sobre isso na aula passada, que foi o nome do arquivo. Você tem que dar um nome para o arquivo de um jeito que você encontre ele com facilidade. Para esse exemplo aqui da nossa aula, né, eu deixei aqui, já de propósito mesmo, tá? Um nome bem estranho, que é o nome original da imagem que eu achei, tá? Então tem aqui, ó, underline S, Y maiúsculo, underline Y maiúsculo de novo, é um nome totalmente aleatório. Então eu posso pegar aqui e trocar esse nome a qualquer momento, tá? Se eu clicar com o botão direito do mouse em cima desse arquivo que eu tenho aqui selecionado, lembrando, primeiro eu tenho que selecionar para depois fazer alguma ação, alguma interação. Clico com o botão direito depois de selecionado, vou lá na opção renomear. Quando eu clicar na opção renomear, o Windows me permite trocar o nome do arquivo, todo o nome, inclusive a extensão. A gente falou sobre extensões na aula passada. Toma um pouco de cuidado, porque se você mudar a extensão e o sistema operacional não reconhecer a extensão do arquivo, ele vai parar de funcionar e ele não pode não funcionar mais. Então toma bastante cuidado na hora de renomear o arquivo, tá? Então, vou colocar um nome aqui.
Python, que é o nome da minha imagem, pressiono Enter, pronto. Está renomeado o arquivo, não preciso nem me preocupar. Tá? Outra forma que a gente pode fazer para renomear um arquivo é a gente usando aí a tecla de atalho dentro do teclado mesmo. A gente tem uma tecla chamada F2 no teclado. Quando a gente pressiona o F2 no teclado, ele permite a gente fazer, né, a ação de renomear o arquivo também. É uma das formas que a gente tem para poder renomear o arquivo. A gente coloca lá, fundo ENG, qualquer coisa, né? Qualquer nome que seja fácil de lembrar, tá? Aqui são algumas imagens que eu tenho guardada para deixar como papel de parede, algumas de humor, algumas de filme, algumas de programação, um monte de coisa que eu tenho aí separado para poder deixar como plano de fundo do meu computador, né? Então, a gente tem diversas formas de manipular aí o nosso arquivo, tá? E renomear o item é importante para manter uma organização do seu arquivo, você colocar a informação com o nome, né, o arquivo com o nome que for apropriado para aquele conteúdo, tá? Nós podemos ainda mover, recortar itens da nossa pasta, tá? O que é esse recortar itens? É quando a gente tira o arquivo de um local e vai colocar esse mesmo arquivo em outro local, tá? A gente chama de mover ou a gente chama também de recortar o arquivo, tá? Os dois nomes estão corretos. Então, toda vez que a gente precisa trocar o lugar do arquivo, a gente está fazendo um recorte do arquivo ou movendo o arquivo. Pode chamar tanto de um jeito quanto de outro. Funciona da seguinte forma: eu posso pegar qualquer conteúdo dentro do meu explorador de arquivos, quando tiver com ele selecionado, posso ir lá na opção com o botão direito do mouse, né? Após selecionar o item, clico com o botão direito do mouse, tenho ali a opção recortar. Uma coisa que é muito importante de vocês prestarem atenção: quando você recorta o arquivo, ele não some magicamente e já vai para outro lugar, tá? Quando você recorta o arquivo, você recorta ele, ele vai sair dali, vai sair ainda, tá? Mas ele fica na área de transferência do Windows. Então, ele só vai ser movido efetivamente depois que você determinar para onde você quer mover o arquivo, tá? Então, a gente vem ali, ó, botão direito, recortar, tá? A gente pode recortar esse item, pegar aqui, ó, o exemplo das minhas imagens. Vou pegar aqui essa imagem, segurar o Ctrl, essa imagem, essa e essa. Essas daqui são imagens de plano de fundo do tipo humor. Então, vou pegar aqui, ó, botão direito, recortar. Então, olha só como é que fica quando recorta um arquivo dentro do sistema operacional. Fica transparente, né? Fica meio transparente aí a informação visual do conteúdo que você está recortando. E aí você precisa determinar para onde eu quero levar esse conteúdo, tá? Então você tem primeiro que primeiro selecionar o arquivo e depois recortar o arquivo que você deseja, beleza? Tem que fazer nessas duas formas, primeiro selecionar, depois recortar. Beleza? É importante a gente fazer dessa forma e lembrar que essa é a forma mais apropriada e mais rápida para poder a gente organizar aí o nosso arquivo.